Olá, estamos aqui em mais um encontro do nosso curso de extensão Escola Pública Democrática. Esse curso é oferecido na plataforma Digital Plural UFABC, no projeto Plataforma Digital Plural, Inovação Social no Combate à Pandemia de Covid-19, aprovado pelo Comitê da Universidade Federal do ABC contra o Coronavírus. O meu nome é Andréa Paula, eu sou professora da universidade e tenho a alegria de estar ofertando esse curso com a equipe do Encontro USP Escola, o professor Raimundo, o professor Cláudio, a professora Flávia e o professor Cleiton, que sempre estão com a gente nesses encontros que nós temos realizado às quintas-feiras, às 19 horas. Em cada encontro, a gente discute os temas que estão nas unidades do nosso curso. Então, para acessar o nosso material, é só você digitar aí no seu computador, no seu celular, o nosso endereço, que é cursos.fabc.edu.br/digital plural. Lá vocês vão encontrar o curso Escola Pública Democrática e também uma lista de vários outros cursos de interesse, né, principalmente do pessoal da área de educação, que é a grande maioria, né, milhares de pessoas que estão utilizando a nossa plataforma nesse período aí da quarentena, na pandemia. Dois cursos, particularmente, estão conectados com o nosso, e os links estão lá nas unidades, né, dos conteúdos de Escola Pública Democrática. É o curso Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Pandemia, que traz uma série de informações e ações e projetos que envolvem a construção de uma escola pública democrática, e outro curso que tem lá disponível para o pessoal conectar com a Escola Pública Democrática é o Pesquisa Participante e Pesquisação, que é muito útil para ajudar a fazer o diagnóstico da comunidade escolar e contribuir para a elaboração dos projetos políticos pedagógicos. Agora eu vou chamar aqui, né, os professores que puxam a nossa conversa, o nosso diálogo, a nossa partilha no Escola Pública Democrática, lembrando que este curso é sempre oferecido no formato presencial, nos meses de janeiro e julho, a partir do encontro USP Escola, que este ano, em julho, foi totalmente virtual por conta do isolamento social. E também os professores que organizam esse curso fazem parte da APEP, que é a Associação dos Professores de Escolas Públicas. E nós estamos convidando todos que são educadores, educadoras, gestores, gestoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação para conhecerem a APEP, se filiarem à APEP, que é uma associação profissional que visa construir redes de apoio mútuo para fazer projetos, formações, publicações em torno dos temas relacionados à defesa da educação pública e de qualidade. Então, passo a palavra aí para o professor Raimundo ou professor Cláudio, não sei qual dos dois vai pilotar agora, mas estão convidados a abrir o microfone e apresentar os nossos temas e também as pessoas eventualmente convidadas de hoje, né? Ou chamar o nosso pessoal para partilhar as experiências. Olá, boa noite. Obrigado, André, obrigado, Cláudio e demais professores e professoras presentes nesta sala. Eu sou o professor Raimundo Nonato, faço parte do grupo que organiza o Encontro USP Escola, como a André já disse, que acontece nos meses de janeiro e julho. Então, por conta da pandemia este ano, nós fizemos este encontro totalmente virtual. Já estamos organizando o próximo encontro de janeiro, que vai ser virtual também, parte virtual e parte presencial, caso precise usar um ou outro laboratório lá no campus da universidade. A gente ainda está organizando essa dinâmica. E aí, a Andrea mencionou sobre a PEP, né? Eu faço parte da PEP, o Cláudio faz parte da PEP, que tem uma galera que faz parte da PEP, a própria Andrea também faz parte da PEP, que é uma associação que nós fundamos em 2016, uma associação profissional que tem como objetivo promover isso que vocês estão vendo aqui, né? Então tem a plataforma Digital Plural, que é uma das nossas parceiras, e juntos nós estamos nos organizando, nos juntando para
podermos, então, nos fortalecermos para esses momentos que nos são tão caros, né, que estão tão difíceis para todos nós. E que daqui saia ideias e situações em que, ao voltarmos para as escolas, nós possamos, então, desenvolver um trabalho em que os espaços de diálogo sejam, de fato, garantidos. E, por conta dessa questão dos espaços de diálogo, nós falamos muito da questão da escrita, não é? Ainda ontem, no encontro do curso de Direitos Humanos, que é da plataforma Digital Plural também, nós estávamos falando dessa necessidade do registro, não é? Nosso curso aqui ele é formado por 4 unidades, ao final de cada unidade tem um diário, lá o meu diário, que é onde você pode relatar suas experiências frente àquilo que você leu e ao que você ouviu e ao que você viveu e ao que você está vivendo. Né? Então eu já abri os diários, estou lendo esses diários, inclusive eu destaquei alguns aqui para mim ler hoje, uns trechinhos ou outros, né, de alguns comentários que eu li hoje dos diários que já estão escritos lá. Então por que é preciso registrar? Por que é preciso anotar? Porque se nós não registrarmos, se nós não anotarmos, as pessoas anotam pela gente. Se nós não contarmos a história, se nós não deixarmos registrado, as pessoas registram pela gente, e aí quando o sujeito registra lá pela gente, certamente a forma que ele vai registrar vai ser de um jeito que, na maioria das vezes, não nos representam. O que está escrito lá é aquela história que vocês já sabem, a história é contada apenas por um lado, não é? Que a gente sabe que em função da colonização do Brasil, muitas das histórias foram apagadas e continuam sendo apagadas indiscriminadamente. Então, frente a isso, eu vos convido a escrever os diários de vocês, porque de uma forma ou de outra eles vão estar aí para outras pessoas se inspirarem e seguirem em frente o que vocês estão vivenciando. Isso implica dizer que alguns erros cometidos por nós, pelos futuros professores e professoras não serão cometidos. Então, por isso que é legal registrar. Aí, a PEP, pensando nisso, a própria Andréia aqui mesmo, com a sua equipe, ela fez um pequeno registro de 10 anos de história, não é? O que surgiu esse pequeno registro, essa pequena atividade? Estou falando pequeno aqui para ser humilde, André, mas é só para o pessoal entender. Foram publicados nada mais, nada menos que 12 livros. Mas 12 livros com que tipo de história? Com história de professores e professoras, projetos realizados em escola, coisas reais, tá? Coisas reais. Eu acho que é legal a gente ter isso em mente, que os livros que foram publicados pela Andréia e a equipe do curso que ela ofereceu, tem esse contato com a realidade. Não é? Porque eu já li muitas coisas, eu falo assim, essa leitura que eu estou fazendo aqui é de um teórico, de um pesquisador, ele nunca teve numa escola. Eu acho que não tem muita relação, vocês já devem ter visto isso, não tem muita relação. Esse professor aqui ele nunca teve numa sala de aula de um 6º ano, com 37 crianças pulando, subindo no ventilador, jogando papel, fazendo aquela coisa toda, né? Mas o material que está posto aí nos livros da Andréia são coisas reais, né? De professores e professoras que desenvolveram projetos nas suas unidades escolares, que vivenciaram coisas interessantes, experiências interessantes, está registrado lá neste livro que está disponível aí em algum lugar. Daqui a pouco, se ela tiver um tempo, ela coloca para vocês verem aí e acessarem os links dos livros. Pensando nessa experiência da Andréia, a Associação de Professores também está fazendo isso agora. Não é? Nós estamos comemorando, o Encontro USP Escola está comemorando 10 anos, completa agora em janeiro de 2021, e em função disso, nós chamamos os professores e professoras que participam do encontro para escrever suas experiências, seus projetos que foram realizados em sala de aula, né? A relação dos cursos que eles fizeram na USP e as práticas que eles desenvolveram em sala de aula. Então nós estamos organizando um livro em 3 volumes,
Já temos 700 páginas, são mais de 50 artigos e relatos escritos. Estamos organizando isso para tentar publicar agora em janeiro ou julho de 2021. E, em função disso, nós organizamos uma campanha na internet, né, uma vaquinha online. Né, eu vou pôr o link aqui depois, aqueles que quiserem nos ajudar divulgando. Ó, a André já colocou o link dos livros dela aqui, para quem quiser, está no chat. Então, eu vou colocar aqui a nossa campanha da internet para que vocês também possam, de repente, compartilhar comigo, com outro. Né, tem doações lá a partir de R$10, tem uma premiação no Catarse, que está uma vaquinha online. E aí vocês já procurem também se aproximar da universidade, né, dessa plataforma aqui que a Andrea já preparou, está tudo muito bem organizado, muito bem articulado, em parceria com a PEP, com a USP, para vocês não saírem desse circuito, porque a Andrea fala uma coisa que eu acho bastante interessante, e eu tenho usado essa fala dela em alguns lugares que eu posso usar, inclusive aqui mesmo eu já usei, que é a questão de criar espaços seguros para falar. Né? Aqui é um espaço seguro para falar, gente. Não é? Além desse espaço aqui digital, que é o que nós temos para hoje, não é? É o que nós temos para hoje. Então, se é o que nós temos para hoje, vamos usar. Tem a questão da escrita, que é um outro espaço seguro em que você pode escrever. Tá aí os diários para vocês escreverem, para garantir, isso é para garantir a continuidade do que nós estamos fazendo, porque daqui a pouco nós não estaremos aqui e as pessoas vão apagar tudo que nós fizemos, né? Apagam tudo, porque ocorreu diferente, né? Que a gente não fez nada pela educação, que a gente não se mobilizou e a gente está se mobilizando. É da mesma forma que a gente tem que pôr em evidência as lutas daqueles e daquelas que fizeram com que hoje a gente possa se organizar aqui digitalmente e falar de práticas futuras ou de práticas que ainda nós estamos desenvolvendo. Eu acho que é uma questão de respeitar a luta dos outros, né? Respeitar a caminhada dos outros, né? A biografia dos outros. E nós sabemos que aqui tem uma tradição de apagar a história dos outros e nós não queremos que isso aconteça. Então, acho que minha entrada inicial é para chamar vocês para pensarem nessa necessidade de registrar aquilo que nós estamos fazendo. Viu, Raimundo? Eu ia falar maravilhosa a sua entrada e o seu incentivo, e dizer que eu coloquei o link ali, porque ali tem exemplos de diários, né? Se o pessoal está em dúvida, como fazer um diário? Como falar da minha história de vida ligada com esses temas? Então, é só baixar aí os PDFs, tem 12 livros ali, 4 são com diários, 2 são com histórias de vida, para o pessoal se inspirar e dizer assim que quando a gente está querendo uma escola pública democrática, a gente precisa produzir um autoconhecimento, saber quem somos, o que já fizemos, onde estamos, para pensar para onde iremos também. Então, é a partir da produção de um autoconhecimento autobiográfico que a gente consegue ter segurança para produzir conhecimento no espaço escolar. Então, tá aí o link que você pediu, já coloquei lá, viu, Raimundo? O pessoal vê o material. Abrir o microfone. Então, obrigado, André, por ter colocado. Aí fica disponível para vocês para verem o que é a distância entre o real e o ideal, né? Então, esse material que está posto aí traz muito da realidade. São coisas bem concretas, né, de situações que foram desenvolvidas dentro das escolas. Hoje nós estamos fazendo o nosso 6º encontro, né, aqui na plataforma Digital Plural, sem contar com os outros 2 que fizemos no Zoom, na plataforma da Universidade de São Paulo, por ocasião do encontro do webinário USP Escola, que aconteceu no mês de julho, nós estamos fazendo uma segunda rodada, né? Então esse curso ele tem 4 unidades, essas unidades são o que é uma escola pública democrática, que foi a primeira unidade, quais são as formas de organização, gestão e participação da escola pública democrática, como delinear
qual é o perfil da minha comunidade escolar e quais as ações educacionais, culturais e sociais a serem feitas na escola pública democrática. Nós fizemos, então, os primeiros 4 encontros passeando por estas unidades, e ao final de cada unidade vocês foram colocando lá os diários de vocês. Então, hoje nós estamos na dobradinha, né, a segunda unidade. Vamos aprofundar um pouquinho nessa proposta da segunda unidade, que é a que trata das formas de organização, gestão e participação da escola pública democrática. Para isso, eu gostaria de fazer um chamado aos presentes aqui, para falarem, né, então, das suas experiências, né, vocês podem ir colocando no chat aí o nome para a gente chamar vocês para falarem. Eu destaquei algumas falas aqui dos diários que eu já andei lendo, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Não tem nomes, né, apenas umas expressões que eu achei que era importante compartilhar com vocês, e aí, até para ir assim, desafiando vocês a falarem também aqui hoje. Então, eu li um dos diários que eu disse que eu li aqui, está escrito assim, olha: sobre a PM, me surpreendi com sua descrição de sua funcionalidade. Vale lembrar que nesta unidade, na 2, nós estamos falando sobre a APM, que é a Associação de Pais e Mestres, o Conselho de Escola, o Grêmio Estudantil, tá? E o Conselho de Classe Série. Então, a participante disse assim: sobre a PM, me surpreendi com sua descrição e sua funcionalidade, pois nas escolas só serve para assinar orçamentos e aprovar gastos. Nunca pensei que a PM estaria responsável também pelo aprimoramento do processo educacional na assistência escolar e no aprimoramento da relação escola-família-comunidade. Grande surpresa, disse a participante. Outro disse: o diretor de escola deve ter em mente que para que se fundamente uma gestão realmente democrática, deve apoiar suas equipes, relacionar-se amistosamente com a comunidade escolar e local, administrar em conjuntos colegiados os espaços físicos da unidade, bem como seu patrimônio e seus recursos. Entender seu papel de liderança, incentivando a formação continuada da comunidade escolar e valorizando o espaço educativo como local de socialização dos saberes, inserindo na comunidade escolar que envolvimento e participação refletem melhoria da aprendizagem de seus alunos. Então, eu trouxe esses 2 trechos aqui para a gente entender que as pessoas que estão participando, elas estão linkando linkando com a realidade, evidentemente, a teoria e a prática, e descobrindo caminhos e possibilidades para eventualmente atuarem nas suas escolas, né, refletirem sobre as suas práticas, incentivar, né, a participação do diretor, né, ele como uma liderança, ele não é o dono da verdade. Eu acho que é legal a gente ter isso em mente. O diretor não pode se colocar numa posição que ele seja o dono da verdade, porque ele tende a ter dificuldade na sua administração. Eu acho que é preciso ele liderar essa criação de espaços para que as pessoas se sintam seguras para falar e participar. Eu acho que esse é um momento importante. Agora, quanto a essa necessidade de participar com mais qualidade, eu acho que é legal vocês conhecerem um site. Não sei se eu consigo mostrar aí, Andréa. Será que eu consigo projetar uma tela aqui, um link? Ai, Raimundo, é um mistério. Aperta aí o apresentar agora que eu vou te dar todo o apoio que eu puder. Isso. Tá. Não, beleza. A gente vai aprendendo aqui a apertar os botões na prática. Isso. Chegou, tá chegando, acho que vai chegar aí para vocês, né? Vamos ver se aparece. Porque para além de participar desses conselhos, né? Participar da PM, eu acho que é legal a gente saber também se as informações se as informações estão chegando para a gente mesmo, como elas deveriam chegar. Vou mostrar uma tela do FNDE. Está aparecendo já. Uma tela do FNDE, que é onde vocês podem, né, examinar a verba que chega na escola, não é?
pelo menos lá dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é possível a gente identificar por aqui, olha, tá vendo? Ao clicar no fndi.gov.br, que é esse o endereço, no finalzinho, na parte embaixo lá tem um banner aqui, olha, tá vendo? Sistema de consulta, liberação de recursos dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Viram? Aí eu clico em cima desse banner e aparece essa telinha aqui, ó, liberações, consultas gerais. Aí tem aqui o ano, vamos escolher o ano de 2020. 2020, tem os programas aqui, são todos a quantidade de programas que tem financiamento público nas escolas. Vamos deixar aqui para consultar todos os programas, escolher o F, eu vou escolher aqui São Paulo. Vou escolher São Paulo, o tipo de identidade vou deixar todo, vou escolher o município de São Bernardo do Campo, que é onde eu estou falando. São Bernardo do Campo. Raimundo, Oi. ainda está aparecendo a tela inicial, não está essa parte digital não, pelo menos para mim. Espera aí que eu já mostro ela já. Que é a tela onde a gente faz a consulta. Acho que saiu da tela. Você tem que apresentar a tela depois com o resultado da consulta. Tira essa tela aqui e vou pôr o resultado da consulta. Acho que não apareceu aqui ainda, Raimundo. Não sei o que. Acho que você tem que selecionar, né, Cláudio, a tela aí. Peraí que eu já coloco ela. Isso, tem que selecionar para deixar aberta a parte da consulta. Clica em cima da consulta, Raimundo. Muito importante, porque essa consulta que o Raimundo está apresentando aqui para a gente possibilita que a gente examine quais são os recursos, né, que chega para cada município, não é isso, Raimundo? Isso, para cada escola. A gente quer mostrar aqui o que a sua escola está recebendo. E dentro dessa modalidade, Raimundo, enquanto você apresenta aí, para quem está em São Paulo, ou quem não é de São Paulo, que está nos acompanhando aqui, São Paulo lançou um programa que tem o mesmo sentido desse FNDE aí, do FNDE paulista que chama. E aí tem uma série de questões também que o governo está lançando agora, nesse sentido de financiar as escolas paulistas, né? Certo. Qual foi a tela que apareceu aí? Apareceu essa a busca agora. Liberações, né? Então, beleza. Isso, eu separei aqui 2020, tá todos os programas. Né, que Raimundo, você consegue... dá para ver já. Senão eu queria que você iniciar novamente. Tá. Tem um monte de programas aqui. Vou deixar todos os programas. Não precisa de CNPJ. O município o estado escolhi São Paulo, o município escolhi São Bernardo. E deixei todos os tipos de identidade. Tem aquela, para ver se você não roubou, confirmar. Abriu a tela aí? Sim, agora sim. Está indo. Sim. Ótimo. Tá aberto. Ótimo. Então, está aqui o programa Dinheiro Direto da Escola, que é o mais comum. Em 2020 foram 2.668.000 reais encaminhados para as escolas. Vou clicar aqui numa dessas 220 aqui. Ótimo. Apareceu a lista de escolas aí, APM? Sim, tá aparecendo. Ótimo. Sim, maravilha. Então eu coloco aqui o nome da escola que eu quero. Vou ver aqui, Lauro Gomes de Almeida, que é uma das escolas onde eu trabalho. Digitei aqui, apareceu Lauro Gomes de Almeida, ó. Cliquei em cima da APM do Lauro Gomes de Almeida, apareceu os valores? Sim. Ótimo. Então a escola, uma das escolas onde eu trabalho, a APM recebeu uma ordem bancária no dia 22 de maio, no valor de R$ 1.060. O programa Dinheiro Direto na Escola é para manutenção escolar. Está numa conta do Banco do Brasil, agência 2897, e o número da conta está aqui em azulzinho. Né? Então, este ano, neste programa Dinheiro Direto na Escola,
esta escola onde eu trabalho, ela recebeu R$ 5.990 em 2 parcelas, uma no dia 22 de maio e outra no dia 27 de maio. Aqui você pode, então, consultar a sua escola, tanto faz ser, ela pode ser municipal como pode ser estadual, tá? Dá para vocês, então, verificarem o quanto que a unidade escolar de vocês receberam. Então, eu acho que essa informação ela é importante, porque ao ir para uma reunião, eu acho que é legal você saber se a sua escola tem ou não tem verba, porque às vezes a professora fica questionando, né, se tem, se não tem, se chegou, se não chegou. Então, numa reunião é importante que você saiba os valores e saiba quanto quanto pode ser gasto em capital e quanto pode ser gasto em outros serviços. Tem o capital e tem um outro nome que eu não me recordo aqui agora, que é um para gastar com bens duráveis e outro com serviços. Hã? Custeio, não é, Custeio, professor? capital e custeio, justo, obrigado, Carla. Capital e custeio. Então, o capital é aquele que eu posso comprar lá um computador, que vai ser duradouro, e o custeio que é para me pagar serviços, manutenção e tal, que algumas escolas acabam... tem uma mesma empresa que faz isso nos 10, 20 anos desde sempre. Mas acho que é legal a gente ter isso em mente, onde eu posso consultar. Isso é um dos acessos, tá? Aí tem os municípios, tem os estados que têm uma forma diferente de transferência de valor, que é preciso que cada um de vocês conheça. Então, acho que eu vou passar a palavra para o Cláudio, essa introdução que eu queria fazer, e aí está em aberto, não sei se já tem inscritos, mas eu acho que é legal vocês se inscreverem para trazer algumas experiências da vivência de vocês. Aí eu volto num outro momento aqui. Passo a palavra, muito obrigado. Obrigado, Raimundo. Mais uma vez, boa noite a todos, né, e a todas. É importantíssima essa questão que o Raimundo levantou aqui, acho que vocês me escutam bem, Raimundo? Sim. Então, é importantíssima essa questão que o Raimundo trouxe aqui, da questão das verbas que tem para a escola, porque, por exemplo, numa das mensagens que ele leu, uma das participantes disse que não foi bom entender o que era o funcionamento da APM e do conselho de escola, né? Porque às vezes a gente está nesses espaços, ou está na escola, e não compreende direito como é o funcionamento e para que servem essas demandas. Então, por exemplo, o conselho até aproveitando o que eu falei para o Raimundo, que como nós temos bastante alunos participantes aqui que estão fazendo essa licenciatura, para que quando eles chegarem na sala de aula já vá com outro pensamento, trazer um pouco mais e delinear mais um pouco sobre a questão da participação dos conselhos e como eles são formados. Por exemplo, nos conselhos de escola, que tem a participação de 40% dos docentes, 25% dos pais e responsáveis, 25% dos alunos, e a somatória de 5% e 5% dos funcionários e especialistas, né? Geralmente o especialista aí está dentro da gestão escolar, que é o vice-diretor que assume essa parte, né? Geralmente nas escolas isso acontece, e 5% dos funcionários, que dependendo do tamanho da escola, isso corresponde a um funcionário. E por que essa questão? Porque esse conselho, né? E aí, isso é importantíssimo para o que Raimundo acabou de trazer agora, que são as verbas, né? Que aí você tem o material, tem a verba para o custeio, tem a verba para as reformas, tem muitas legislações que envolvem esse processo, que são bem complexas, né? Quem está na direção passa por isso direto, porque você tem dinheiro em caixa e não pode investir em tal, porque o dinheiro já vem de uma certa maneira, vamos dizer assim, amarrado para determinadas questões. Então, o conselho de escola e a APM, eles têm a vantagem de decidir, ou não vamos dizer a vantagem, mas eles têm essa premissa, né, de decidir quais são as necessidades mais urgentes da escola. Por exemplo, vou dar exemplo da unidade que eu trabalho hoje, e quando eu cheguei para trabalhar, ela tinha várias questões que envolvia ela de questão do prédio, né, em si, das questões
da infraestrutura e outras coisas que a gente tinha que decidir em alguns conselhos o que era mais urgente. Era trocar um ventilador ou era comprar uma tela de um computador? Né? O que era mais urgente? Era trocar as válvulas dos banheiros das crianças, dos adolescentes que eles usavam, ou era colocar um bebedouro novo? Então, a gente tinha que escolher uma ou outra coisa, né, para fazer isso. Então, o papel importante de quem participa dos conselhos de escola e da APM, conhecer as necessidades da escola, eu acho que é um fator primordial para o uso dessas verbas. Né? E aí a gente, às vezes, tem que optar, por exemplo, o que é mais urgente, comprar uma cartolina e um papel para se usar nas tarefas pedagógicas ou consertar a fiação que está pegando fogo na escola, porque na maioria das escolas aqui, principalmente no estado de São Paulo, as mais antigas, tem essa problemática, né, por vários motivos, né, de ter muito tempo, né, entre outras coisas. Então, o conselho, sendo conhecedor dessas necessidades, né, ele vai começando a entender melhor como gastar essa verba, né, para que o percurso pedagógico dentro da escola seja melhorado aos poucos. Não é uma questão fácil, não é uma questão assim que seja de fácil diálogo, às vezes tem que ter muito diálogo, entrava-se muitas brigas, né? E essas prerrogativas, como eu estou trazendo aqui, da prioridade, né? Ela passa muitas vezes no conselho de classe e na APM, mas isso é importantíssimo. Então, vamos lá. Algumas funções que são inerentes ao conselho de escola, que é a função deliberativa, né? Que é o que se chama a tomada de decisões dentro da escola. Então, muitas coisas que se decidem dentro da escola, né, são necessárias a tomada de decisão via a consulta do conselho, né, para que ele delibere sobre algumas questões dentro da escola. Nem sempre isso acontece. Né? Em linhas gerais de ações pedagógicas, administrativa, financeira, esse conselho tem que ser consultado. Né? Até na troca, por exemplo, na direção, que quando a pessoa não pertence ao corpo docente da escola, o conselho precisa ser consultado. Né? Ele precisa deliberar sobre esse direcionamento e essas políticas, né, que envolvem o âmbito escolar. Uma outra função desse conselho é que ela é consultiva, né? Porque ele pode emitir pareceres para a tomada de decisões da direção. Se essa construção que a gente está trabalhando aqui como escola que está se construindo democraticamente, essa construção democrática, quando algumas decisões a gestão escolar, ela pode tomar como medida o parecer consultivo, consultar esse conselho, né? E esse parecer que saiu dessa consulta ser tomado como decisões. E importante isso, por exemplo, a nossa unidade, o ano passado, ela passou por aquela questão de ser indicada para a CPI. Eu não sei se quem trabalha aqui em São Paulo deve ter passado, muitas escolas passaram por isso. O Raimundo já trabalha numa escola EPI, que é programa de escola em tempo integral aqui em São Paulo, que é de São Paulo, né, da rede estadual. E o ano passado a nossa escola foi uma das escolas indicadas. E aí a gente fez convocou o conselho, né? Porque como a gente vem há mais de 3 anos trabalhando no fortalecimento dos conselhos, dos colegiados da nossa unidade escolar, isso foi importantíssimo para que a gente tomasse algumas decisões nesses últimos 3 anos, e principalmente o ano passado. Então, a gente fez toda uma consulta à comunidade, né? A gente teve 15 dias de debate, os alunos foram visitar escolas que já tinham sido implementado conselhos de PEI para discutir entre si, a gente chamou pais, foi feita reunião com pais, principalmente daqueles que seriam mais afetados com a questão que é o ensino fundamental 2, no nosso caso, né? Até por causa dos horários que eles queriam nos implementar. E aí o Conselho votou a partir das orientações da Secretaria de Educação, né, que queria oferecer para a gente o chamado ensino, não é híbrido, mas ele aconteceria no ensino fundamental até 2 horas da tarde, e o ensino
médio aconteceria do integral das 2 da tarde até as 9 da noite. Então, para o nosso modelo de comunidade, isso não servia. Por quê? A maioria dos nossos estudantes do ensino médio, quando chega aos 16 anos, eles já vão procurar o primeiro emprego porque eles têm que ajudar suas famílias em casa. Né? Boa parte deles ou vão fazer um segundo curso, né, para tentar entrar no mercado de trabalho assim que sair do ensino médio. Então, tem essa demanda na nossa escola que a gente, ao consultar, né, ao consultar a comunidade escolar, o modelo que o Estado tinha nos enviado ou tinha oferecido para a nossa unidade escolar não era compatível com o que a gente necessitava. Então, depois de vários momentos de discussão e deliberação, consultas e outras coisas mais, a gente conseguiu chegar a um acordo, né, a um denominador comum nas nossas discussões. Então, se o Estado nos oferecesse uma escola de tempo integral que começa às 7 da manhã até por volta das 18 horas, 16, 18 horas, não, dependendo do período, né, que eles fossem, mas conservasse o nosso noturno, a comunidade aceitaria. Né? Por que eu estou trazendo isso para a nossa discussão aqui? Porque depois de tudo, de toda essa votação, de tudo que a gente fez, né, de dizer como a gente queria, e rejeitou a proposta do Estado, o Estado tentou implementar mesmo assim, só que queria que o diretor desse uma resposta, né, de aceitação. E o diretor disse que não ia aceitar, ia seguir a deliberação do conselho de escola. Então, a secretaria respeitou, pelo menos nesse momento, né, não sei se em todos os casos, cada um tem uma experiência diferente, e o que a gente está trazendo aqui são essas experiências para que a gente entenda como funciona esse jogo dentro dos espaços, né, essa questão dos colegiados e da importância deles, e aí ele rejeitou a outro modelo que o Estado queria nos oferecer, sem o ensino noturno. Por quê? Prejudicaria a nossa comunidade, e não era isso que nós tínhamos deliberado, não era isso que tinha sido consultado na nossa comunidade escolar. Uma outra questão, né, e aí a nossa escola permaneceu como estava, né, nos 2 turnos, na parte da manhã e da tarde, e no período noturno, que é o ensino noturno, que atende a nossa comunidade desta maneira. E aí nós temos a questão fiscalizadora, né, que se refere à fiscalização tanto pedagógica como administrativa e financeira da escola, que passa por esses colegiados. Isso é de suma importância, porque quando você consegue, todas as pessoas que participam desses espaços democráticos, né, eles conseguem entender qual é o papel de cada um, algumas coisas na escola elas vão acontecendo de forma quase que natural, né, porque elas vão se organizando nesse processo. Não é fácil, não é um processo que diga, a gente começou agora, amanhã a gente já tem efeitos. Não, parece que tem momentos que parece que você está regredindo em tudo que você fez nesses debates, porque são campos, né, de luta e de marcação de campos de poderes, né? Outra função é a mobilizadora. Esse conselho pode mobilizar a comunidade escolar como um todo. E aí se envolve a participação dos alunos, envolve a participação dos pais. E aí, quando eu falo a comunidade escolar como um todo, significa dizer também que eu estou entendendo como comunidade escolar o entorno da escola como um todo. Né? O bairro também ele faz parte desse processo. Então, o conselho de escola, junto com a APM, eles também têm essa função, né, de mobilizar a comunidade para essas decisões. Por exemplo, na medida que a gente começou a convocar a comunidade, que foi separado dias de reunião por série, por turmas, com os pais, com os alunos, com pessoas que nos auxilia lá como voluntários na escola, isso a gente estava mobilizando a comunidade escolar para discutir um assunto que, de certa maneira, atingiria eles de uma forma muito mais profunda do que nós como professores. Porque a maioria dos professores iam ser removidos do espaço que não quisesse ficar. Mas e a comunidade que não tinha um outro espaço? Como ela ia lidar com isso? Por exemplo, onde estudar os alunos que não conseguissem estudar no ensino de tempo integral? Para onde eles iriam? Né? Sendo que as escolas mais próximas que nós temos nesses modelos ficam a 1,5 km, né? E nem todos têm condições de
de transporte ou transporte adequado, entre várias questões que prejudicaria a comunidade. E a função pedagógica também, que é uma função do conselho de escola, principalmente, né, que é o acompanhamento sistemático das ações educativas. E aí, por exemplo, no estado nós temos um programa chamado MMR, que é o Melhorias em Métodos e Resultados, né, que é um modelo que se implementou no estado de São Paulo, que acompanha, faz o diagnóstico do processo das dificuldades da escola e acompanha esse processo, né, e implementa ações para que isso aconteça. Mas isso também é uma deliberação do conselho de escola, né? E aí, como ele é formado por um grupo muito maior de pessoas participantes, entre alunos, professores e discentes, né, ele tem uma visão muito mais ampla das necessidades pedagógicas da escola. E aí é tratar como, por exemplo, como nós vamos oferecer na nossa escola agora o retorno. Isso, o conselho pode deliberar sobre isso, né? O que a gente vai priorizar? Por exemplo, nós já estamos discutindo na nossa unidade, né, que não adianta a gente tentar no retorno agora, e aí já está sendo levado para a discussão do conselho da nossa unidade escolar, que não adianta a gente agora voltar com os alunos e querer que eles acompanhem o conteúdo sem tratar do emocional deles, né? Então, assim, a gente já está pensando em como a gente vai fazer esse processo de retorno, seja ele agora em outubro, como está predeterminado, seja ele depois. E aí isso também é uma deliberação do Conselho de Escola, entender as questões pedagógicas que envolvem isso. Por exemplo, um aluno que vai chegar na escola com uma demanda de que ele passou nessa pandemia, com perdas, com a insegurança, com tudo isso, ele não vai ter capacidade cognitiva naquele momento de acompanhar determinados conteúdos. Então, a gente está formando essa discussão para tentar formar grupos de escutas, por exemplo, né? É um dos assuntos que surgiram, que é tema dos cursos da Andrea também no USP Escola e aqui na plataforma, que é a questão da educação em direitos humanos também. Como é que a gente vai trabalhar com essa questão do aluno, né? do estudante que chega na nossa escola nesse período? E isso também é a função do conselho discutir, né? E levar para a deliberação, para que a escola faça. E aí não está a nossa autonomia, mesmo que de uma maneira ela tenha sido podada nos últimos tempos, né? Essa autonomia ela não acontece de fato como deveria, mas essas questões são primordiais para a gente discutir e para a gente ter noção da característica do conselho de escola. Porque às vezes a gente só participa da reunião com algumas discussões básicas, né? Como quando eu participei dos outros conselhos, nas outras unidades que eu trabalhava, era praticamente nem as reuniões acontecia como um todo. E aí, quando você vai fazendo as reuniões, que vai tendo uma participação maior dessa comunidade, você vai entendendo também o quanto é importante que isso aconteça dentro da escola, que essas funções sejam de fato respeitadas, né, dentro do contexto escolar. E aí, Raimundo, eu acho que isso também dialoga com os diários que você algumas partes que você já leu, e umas que eu comecei também a ler, né? Eu particularmente estou um pouco atrasado na leitura dos diários de vocês, porque a gente está com outra demanda também do livro da APEP, né, que a gente está fazendo a revisão. E aí a gente se depara, né, com algumas histórias, né, nos capítulos dos livros que a gente está revisando, da importância que teve esses debates e esse espaço de escuta, né, dentro do espaço de escuta para que trocasse experiência. E aí, André, tem algumas citação ao curso de Direitos Humanos, o quanto isso influenciou também na reorganização do espaço, né? Isso é gostoso de você começar a ver essas pessoas trazerem as suas experiências a partir de uma vivência no curso Escola Democrática, no curso de Direitos Humanos, né, no curso de Cultura da Paz, no curso Paulo Freire, que é o que a Flávia e o Cleiton oferecem no USP Escola também, né, e entre outros, né, as questões étnico-raciais, porque sem essas demandas sem a gente discutir esses temas em si, não há um pensamento de construção da escola democrática. É necessário que esses temas estejam envoltos
né, nessas questões e na visão desses colegiados. E aí era isso que eu queria trazer para a gente pensar também. E aí o Raimundo colocou aqui o artigo 95, né, do Conselho de Escola, que traz essas deliberações, qual é o seu objetivo, né? E aí eu volto a uma reflexão que a Andrea fez lá num dos primeiros encontros que a gente teve, que foi a luta das mulheres. Então, por exemplo, a gente olha para tudo isso hoje, para essas construções desses colegiados dentro das escolas, e elas têm, no fundo, uma conquista feminina, que é quando as mulheres das periferias se reuniram para formar seus conselhos, que deu origem ao que é o SUS hoje. E aí esses conselhos, eles vão se organizando em outras instituições de cunho estatal, né? Então, isso é importantíssimo que a gente traga para isso. Por isso que é importante essa ligação que se tem, por exemplo, de discussão de gênero, discussão de direitos humanos, discussões étnico-raciais, porque essas mulheres da periferia eram mulheres negras que não tinham assistência do Estado, né, que se juntam no primeiro momento, que vão à luta, né, para trazer uma melhor saúde para as pessoas que estão, para a sua comunidade, para as pessoas que estão sob sua responsabilidade, filhos, parentes, essas questões tudo, e acaba reverberando em outros espaços, né, do setor público. Então, por isso que a importância dessa discussão como um todo e a importância da defesa desses colegiados dentro dos nossos espaços, né, porque às vezes no Estado eu vejo muito uma questão de alguns colegas não entenderem a importância, né, desses colegiados dentro da escola. Por que a gente tem que fortalecer eles com a participação de todos? Bem, é isso que eu queria trazer para a gente acrescentar o nosso debate hoje, nossa discussão, né? Gostaria de lançar aqui a todos vocês que nos acompanham nessas nossas lives, que vocês tragam para a gente debater, né? Traga as questões que vocês já estão pontuando nos diários de vocês lá, que isso é importantíssimo, inclusive para nós nos reorganizarmos no nosso pensamento, né? E na nossa visão quanto profissionais da educação, né? Obrigado, Andréia, obrigado, Raimundo, e vamos aí trazer mais gente para a discussão. Eu que agradeço, Cláudio, tudo que você falou. Inclusive, ó, já estou colocando aqui, já que você falou, eu estou colocando aqui no nosso chat o link para o pessoal que quiser saber mais dessa história da conquista dos conselhos democráticos e populares, tanto no SUS quanto nas escolas. Tem na nossa plataforma digital plural o projeto Mulherada da Saúde. E lá tem as mulheres, né, enfermeiras, mulheres que foram lideranças, organizadoras no bairro, que lutaram pelos primeiros postos de saúde. Eu estou falando lá do meu bairro, de São Mateus, mas foi um movimento em toda a Zona Leste. E isso aconteceu no final da década de 70 e na década de 80. E foi por conta dessa luta das mulheres por creche, que hoje é educação infantil, por posto de saúde, que hoje lá no nosso bairro tem até hospital, né? Por escolas, que esses conselhos foram sagrados em lei, sabe? E aí é impressionante que hoje muitos educadores, educadoras, gestores, gestoras, né, trabalhadores da educação, estão lá trabalhando na escola. Isso me impressiona, me choca. A pessoa prestou um concurso público, entendeu? E vai lá trabalhar como se fosse um emprego qualquer, sabe? Não entende que vai trabalhar num lugar que foi conquista da democracia nesse país. 30 anos de lutas. Não entende que vai trabalhar com gente, percebe? Acha que é um lugar que você vai lá, dá a tua aula, bate o teu cartão, entendeu? Passa um conteúdo lá, manda o povo copiar, tchau, fui embora, vazei, quero meu salário. É mais que isso, gente, a escola, né? Por isso que nós estamos aqui. E aí, já que você chamou o povo para conversar, eu quero chamar a Ana Lúcia, que eu estou vendo aqui, que ontem estava lá no nosso curso de Direitos Humanos, e a Ana Lúcia trabalha na escola, né? Numa escola, ela vai se apresentar, vai explicar, mas por que eu queria que ela fizesse o diário aqui, que ela fez ontem lá para vocês aqui? Porque ontem ela falou o quanto ela estava emocionada e como era bom vir num espaço seguro, relatar que a comunidade escolar dela, graças a essa visão que os profissionais têm de identificar quem é essa comunidade,
quais as necessidades, como trazer essa comunidade para a escola, ela falou que eles estavam lá em prantos, chocados, por quê? Porque a comunidade está passando fome, entendeu? E o pessoal teve que se organizar dentro da escola, né, os educadores, os gestores, para o quê? Ajudar a resolver o problema da fome em volta da escola. Né? Então, muito importante, tudo que o Cláudio e o Raimundo colocaram hoje, de ter um conselho organizado, né, para rever as prioridades, entendeu? Do que vai ser discutido ou encaminhado dentro da escola, diante dessa situação que nós estamos vivendo na pandemia, que é uma situação de emergência de saúde pública e de agravamento das desigualdades sociais, do desemprego. Então, por favor, Ana Lu, você que está me ouvindo aí, conta aqui para o pessoal de onde você é, que escola, faz o diário, como que vocês estão se organizando, o conselho faz parte disso ou não faz, né, Raimundo? Não é bom ela falar aqui pra gente? Eu acho ótimo, eu vi o rostinho dela aqui, eu lembrei dela de ontem, é legal ela vir trazer a experiência dela aqui. Depois dela a gente vai chamar a Maria do Carmo, que a Maria do Carmo tem uma dúvida aqui que ela precisa pôr pra gente. Vamos lá, solta o verbo. Vamos lá, pessoal. Boa noite para todos, todas e todes. Muito bom estar aqui com vocês novamente hoje. Então, retomando um pouquinho sobre o que eu falei, vou me apresentar. Eu sou professora, também sou psicóloga, e atualmente eu estou trabalhando numa SEI que fica na região do Grajaú, uma região bem afastada, bem periférica, onde a Covid está pegando pesado mesmo, e o que acontece é que nós, então, fazemos as nossas reuniões, semanais aí para discutir questões pedagógicas, a Secretaria Municipal de Educação pegando pesado na questão da requisição, para ter certeza de que nós estamos dando o nosso máximo aí, um terreno muito incerto, porque a Secretaria Municipal de Educação cobra que nós tenhamos, assim, as nossas colocações pedagógicas estejam impecáveis, Porém, o que está aparecendo lá na nossa escola é justamente isso. O que acontece, assim, em termos financeiros, Existem algumas cestas básicas que chegam até a escola para distribuição, tá? E essas cestas, elas não contemplam todo mundo, A questão financeira e econômica da população que a gente atende está sendo a seguinte: então a escola recebe uma cesta básica, a escola ela não pode repassar essa cesta básica sem fazer toda uma averiguação sobre data de validade, de produtos e tal. E aí, a questão da demanda dessa comunidade em termos de alimento é maior do que a quantidade de cestas básicas que estão sendo destinadas a essa população. Então, a nossa equipe de trabalho está com esse seguinte dilema, para quem dar essas cestas? Então, existe lá uma determinação de quem são os beneficiários dessa cesta, porém, a requisição ela é maior, e porque as pessoas que estão lá, atendendo essa população pessoalmente, elas percebem que a renda das pessoas que não entraram como beneficiário caíram muito, Então, as pessoas que antigamente tinham uma renda maior, agora, depois da pandemia, caiu. Então, essa metodologia de definição pela Secretaria Municipal de Educação de quem receberia essa cesta básica, ela não está obedecendo à necessidade da população, Aí foi acionado, então, o quê? A polícia, Então, os policiais também entraram nesse movimento de, junto com o corpo docente, providenciar mais cestas para que essa população, então, não passe fome, Então, essa é a situação da SEI onde eu estou atuando, A gente, infelizmente, a professora Andréa retomou essa fala que eu tive ontem, porque eu estava colocando a tristeza, que nós, professoras, estamos sentindo, sensação de impunidade, tristeza de a gente não poder estar exercendo o nosso ofício, A gente está precisando ir para uma situação muito mais basal, que é essa da fome, Isso daí pegou a gente muito desprevenida. Então,
a gente não tem, assim, uma estrutura emocional para lidar com isso, porque a gente fica com saudade dos nossos alunos, saudade da nossa atividade, né? A gente sabe que a gente está fazendo uma série de atividades pedagógicas para provar que a gente está ali, mas que não chega, porque a necessidade da comunidade é de comida. Então, assim, a gente está tentando preencher essa lacuna, né, dividindo essa inquietação no nosso coração aqui nesse espaço, né, seguro de comunicação. E assim, a história lá da SEI, né, que eu atuo, ela antes se chamava Ursinho Operário, né, ela, lendo a história, né, de lá, ela foi uma conquista das mães locais, tá, da comunidade ali, das mulheres que precisavam trabalhar, mães solteiras, né, que pegaram um espaço e junto construíram a SEI, construíram fisicamente, com tijolos, né, então eu já tive a oportunidade de ver as fotos, é muito emocionante, né, a gente entra um pouquinho nessa situação que todos que estão lá junto comigo, as outras professoras, não tiveram oportunidade de ver isso, né, porque a gente é mandado para as escolas e não necessariamente a nossa comunidade, né, mas é uma história muito bonita, de muita luta, sabe? A SEI que eu atuo está especificamente do lado de um posto de saúde, então existem muitos casos de morte da comunidade mesmo, e fisicamente é do lado, parede com um posto de saúde. Então, é isso, é um posto de saúde também, sem equipamento, onde houve muita morte, houve muita procura da comunidade por atendimento e não tinha nem insumos medicamentosos, nem possibilidades de encaminhamento para um local melhor equipado, né? Essa é a realidade. A escola foi saqueada, tá? Falar assim também, houve roubo de fiação, né? Alguns moradores locais, também a gente teve um problema que, assim, devido ao frio, e tinha uma parede, então muitos moradores que não acho que perderam suas casas, enfim, né? A gente não sabe, não tem contato, não sabe, mas assim, colocaram pneus para queimar ali na região para se aquecer do frio nas noites, porque Grajaú é uma região fria de São Paulo. Então, essa é a realidade, tá? É triste falar, mas é uma situação que a gente só pode imaginar. Eu não estou indo para lá, né? Eu moro na Zona Norte, na verdade. Eu moro do outro lado da cidade, então, assim, eu só consigo saber o que está acontecendo de ouvir falar, né? E a sensação que eu fico é de duplo isolamento, né? Porque eu não tenho acesso aos meus alunos e só ouço falar o que está acontecendo, não tenho como ir lá, saber o que está acontecendo, então parece uma guerra, né, que a gente está sitiado dentro da nossa própria casa, quem do lado de está do lado de fora está aí sofrendo, essa é a situação. Tá? Viu, Ana Lu, eu queria agradecer, né, o depoimento maravilhoso que ela deu aqui, né, Cláudio, Raimundo, porque ela fez um exemplo de diário fantástico, fazendo o diagnóstico da realidade, né, tanto da situação das educadoras, dos educadores, como estão se sentindo nesse momento, quanto a situação da comunidade. E aí a gestão da escola democrática vai ter que considerar essa realidade para poder traçar suas ações para o final do ano de 2020 e para o ano de 2021. Né? Não tem como ignorar isso, ficar atendendo metas impostas de cima, sem perceber que essa comunidade não tem as mesmas condições de uma escola num bairro nobre, por exemplo, né? Ou em melhores condições. Mas o professor André, esqueci de falar uma questão, porque o professor Raimundo estava colocando a questão orçamentária, né, da importância da gente saber quais são os recursos, de ver quanto entra de dinheiro, né, assim, eu faço parte do conselho e faço parte também da intermediação. Então, o que acontece comigo, especificamente, que eu estou me preparando para acontecer, né, chegar nessa escola e justamente dar essa questão, tentar dar o suporte emocional para essas famílias. Eu não sei o que eu vou encontrar, mas dentro dessa situação que eu estou falando,
é difícil, né? Tudo que vai acontecer não é pedagógico, provavelmente é abrir a possibilidade de escuta, assim como o professor Cláudio estava falando, e acolhimento, né, antes de mais nada, então tentar organizar isso e montar grupos, né, para dar o acolhimento necessário. Isso é o que eu estou imaginando e o que a coordenadora está pedindo para que a gente tente estruturar, né, uma dinâmica, tá? E, professora Andréia, assim, sobre a questão orçamentária, também é um dilema, porque o que acontece? Não dá para a diretora falar que ela não está recebendo dinheiro para a questão do Covid, tá? Existe um documento que a gente precisa seguir para organizar o recebimento dos alunos por causa da Covid. Então, tem uma data específica prevista, certo? É que eu não sei se todo mundo é da parte, assim, da educação infantil, tá? Então, me desculpa se eu estiver sendo redundante, mas, pelo menos o que eu tenho acompanhado lá na escola, é que elas recebem o dinheiro. Então, mas não dá para saber o que a Secretaria Municipal de Educação vai adquirir e mandar para a escola. Então, a gente não pode tomar uma iniciativa de se organizar para, por exemplo, gastar o dinheiro, né, para comprar uma pistola de medição de temperatura, tal, porque se a diretora gastar com uma pistola e vier da Secretaria Municipal de Educação, dá um problema sério, ela perde o cargo dela, né, de mau uso da verba pública. Então, é uma situação bem difícil, porque é uma situação de insegurança que é cobrado da escola, do corpo docente, de todos nós, né, de uma maneira democrática, que tomemos uma atitude, a gente se envolva com aquele dinheiro que é comunitário e tome uma atitude para se preparar para uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, né? O prédio lá é precário, então a gente é complicado, professora, não tem... Se não tivesse Covid, já era um prédio antigo que precisaria de várias reformas, então roubaram ali os fios, né, então a porta que não tem a tranca, eu não sei, é difícil mesmo, então a gente precisa tomar uma atitude, vai ser cobrado por isso, a gente sabe que vai vir no nosso pescoço, né, mas a gente também não pode tomar a ação, entende, porque, então é isso, a gente está, na verdade, no impasse, sendo cobrado sem poder tomar uma atitude, então é isso. E eu acho fundamental que a Ana Lúcia venha aqui no curso falar tudo isso. Por quê? Porque ao dar a público tudo isso, mostra, né, que a responsabilidade não é só de uma educadora ou de um gestor para resolver essas questões, que existe uma burocracia, existem outras instâncias. Então, a gente vai aprendendo, né, a lidar com todas essas variáveis e principalmente colocar para a população. Porque se a população não souber disso, a população vai culpar quem? As pessoas da escola, né? Por não ter um atendimento, ou pela epidemia voltar a se alastrar. O pessoal está falando aqui no chat, ó, temos o voto, tem que ter organização política também, né? Tem que ter denúncias, tem que escrever documentos esclarecendo para a comunidade em volta, como era há 20, 30 anos atrás. Né, panfletar falando, ó, gente, vê aqui o boletim do que está acontecendo na escola. Mas então, você sabe, professora Andréia, politicamente que a gente até se organizou, viu? Sim, assim, a gente entrou em contato com alguns deputados para falar que dessa situação de pontos, a gente fez, assim, uma estratégia que a gente fez um texto em comum e falou, vamos tacar pau, jogar e-mail em cima deles e tal. Sabe o que eles fizeram? A maioria bloquearam a gente. Então, assim, é complicado, entendeu? É complicado, excelente, a gente tenta. Excelente, Ana Lúcia, relatar isso, porque tem que pegar esse povo que bloqueou e meter a boca, entendeu? Tem que vir aqui no diário, vir aqui na nossa live e falar, ó, fizemos esse documento, vou ler o documento, entendeu? E esses aqui bloquearam, para o povo saber, né? E aí, outra coisa que eu ia falar, gente, é o seguinte, ó, tem um comentário aqui no YouTube, o Vinícius colou aqui pra gente. A Maria Cristina disse assim, escola é âncora para a transformação social, para a diminuição das desigualdades sociais. Nós, professores, somos transformadores sociais, temos um compromisso social com o país. E eu acho que o diário da Ana Lúcia mostrou aqui o alto grau de comprometimento, né, das educadoras, dos educadores nesse momento difícil, muito mais do que quem está, né, à frente aí
na liderança política que deveria estar mais consciente dessa realidade. Por isso que a gente faz esses cursos, para o pessoal mostrar em detalhes essa realidade. E outra pessoa que estava inscrita aqui, viu, Raimundo, Cláudia, era a Carla. A Carla também ia falar da realidade lá na escola. E antes a Carla já vai abrindo o microfone aí, eu só queria ressaltar que o pessoal da educação infantil tem mais 2 cursos na plataforma digital Plural, que é o Infâncias em Tempos de Pandemia, e o outro que abriu essa semana que passou, que chama Erguer a Voz, que é organizado em parceria com o Fórum Estadual de Educação Infantil. Então, eu acho importante fazer essa publicidade aqui, porque lá no Encontro USP Escola, né, Raimundo? Não sei se vocês lembram, Raimundo e Cláudio, o pessoal que era da educação infantil falou que sentia falta de ter cursos, de ter formações, vocês lembram? Sim, tivemos muitos pedidos quanto a essa questão de debate, porque é uma parte da educação esquecida, muitas vezes, né? Em vários espaços. Então, muito importante a fala da Ana Lúcia aqui, que é do UNSEI, né? E a divulgação desses cursos para quem é dessa área e mesmo para quem não é, né? O pessoal aí, como a gente que é educador, eu que sou do ensino superior, mas o pessoal que é do ensino fundamental ou do ensino médio, acho que é nossa obrigação conhecer essa realidade desde a educação infantil e defendê-la, porque é uma grande conquista também, né, que nós tivemos na educação pública brasileira. Fala, Carla. Boa noite a todos. Eu fiz o curso de diversidade com a Andréia e também fiz o curso de infância. Eu terminei há pouco tempo os meus diários lá, acho que eu estou ficando especialista nessa coisa de fazer diário. E aí eu estava falando que, muito próximo da realidade da minha colega, eu também sou professora, também trabalhei lá no Grajaú, agora eu estou um pouquinho mais perto de casa, porque eu moro do lado do Shopping Interlagos, então eu estou ali do lado do autódromo, né? E a realidade da escola realmente é muito, muito difícil, né? Quanto menor a criança, eu não sei se a gente fica ainda mais chocada com o que a gente vê e com o que a gente ouve. Então, no começo, a gente tinha, assim, uma noção de quem eram as famílias mais carentes, né? E aí, eu falei com a minha coordenadora, falei para ela, o que a gente vai fazer? Ela falou assim, a gente tem que criar um WhatsApp, né? Porque a escola só tinha um telefone que virava e mexia, não funcionava, porque a fiação, ela é muito boa, sabe, gente? Virava e mexia, o caminhão passava e levava a fiação. Então, o telefone da escola raramente funcionava, né? E aí, nós combinamos, eu a ajudei, a gente montou os grupos de WhatsApp para que as famílias pudessem ir falando com a gente na escola. E a necessidade foi exatamente essa. Nós estamos passando fome, né? E ainda não havia o projeto de recebimento de cesta básica. E eu posso garantir que eu tenho um grupo de professoras na minha escola que eu sou apaixonada pelas minhas colegas e pela minha coordenadora. A gente não teve dúvida. Quem vai poder doar o quê? Porque agora é uma questão de humanidade. E aí a gente foi falando, não, eu posso comprar, eu não posso sair porque eu sou do grupo de risco. Não, eu compro para você, você transfere o dinheiro. Nós montamos as cestas básicas, e inclusive teve uma moça da limpeza que, por conta dessas questões da terceirizada, também estava passando por dificuldade, e aí a gente encaminhou também uma das cestas básicas para ela. E aí começou a vir a cesta básica da prefeitura, atendendo algumas pessoas e tal, e aí as mães viraram e falaram assim, gente, a gente está sem leite. Porque as crianças tomam muito leite na escola. Tem criança que chega a repetir 3 canecas de leite. Vamos comprar leite. Mas aí, e para transportar, como é que essa mãe vai pegar? Aí a nossa coordenadora, que é uma pessoa fantástica, inclusive, eu falo dela porque ela é muito democrática na questão de registro, na questão de pensar no outro, enfim, ela é sensacional. Ela foi e falou assim, gente, vamos comprar saquinho de leite, que para levar é mais fácil, né? E aí foi todo um movimento para conseguir comprar os saquinhos de leite e fazer essa distribuição. Então, a escola tem assumido um papel que não é dela, mas atendido a uma necessidade que é dela, né? Porque nós somos humanos, nós temos que pensar nisso. E, para além disso, nós tivemos uma questão com a APM. Já faz algum tempo que a minha diretora tem algumas questões de saúde e ela, infelizmente, precisa ficar muitas vezes fora da escola.
e quem assume é a assistente de direção. Mas, pela lei, a APM deve ser presidida pelo diretor. E aí nós caímos num problema seríssimo, porque nós estamos há 6 meses sem poder mexer com verbas. E o que aconteceu? No começo do mês passado, nós estávamos com a diretora e a coordenadora alternando os dias que elas iam, né? E o pessoal e as ATS, que também não estavam no grupo de risco, fazendo essa alternância junto com a nossa diretora, a vice-diretora. E aí elas chegaram e a escola estava aberta. Gente, o que a gente vai fazer? O alarme estava atrasado, não tinha, a fechadura estava arrombada, aí vamos chamar a polícia, vamos chamar a GCM, não, vamos entrar primeiro na escola. São muito corajosas. Entraram na escola, graças a Deus não tinha ninguém. Aí elas mandaram no grupo, meninas, olha, a escola estava aberta, o que a gente vai fazer? Não, aí cotiza todo mundo para poder acertar a fechadura da escola e pagar o alarme, porque nem mexer com a verba a gente pode. Hoje eu cheguei na escola para assinar um documento que eu precisava, passei de lá, de máscara e tudo mais, e a vice-diretora já faz um mês. Olha, eu preciso agendar com vocês da DRE para a gente poder acertar, porque eu mando todo dia o recadinho para o gerente do banco e ele diz que enquanto eu não passar daí com a ata, eu não consigo. E aí ela vai ter que tirar cópia de novo, acho que é a 5ª vez que ela tira cópia, para conseguir ter acesso à conta, para poder fazer as manutenções necessárias, porque, como disse a nossa colega, todas as tampas de privada precisarão estar lá, porque isso é uma determinação do pessoal da saúde, e é necessário. Mas como é que você faz para pagar as tampas se você não pode mexer na conta? É tanta burocracia que a gente fica assim, desesperado. Eu sei, é para evitar que haja um mau uso do dinheiro público, mas, gente, é muito complicado, né? Então, eu acho que era isso que eu queria partilhar, e obrigada pelo espaço. Eu acho que a gente consegue aqui ver o quanto que a gente faz pela educação e o quanto ainda é preciso ser feito. É isso. Obrigada, gente. Desculpa, falei muito. Imagina, Carla. Eu fico emocionada de ver o relato, ouvir o relato, sabe, da Carla e da Ana Lúcia, porque são questões, né? Você vê a comunidade se organizando para atender questões que era o poder público que tinha que estar organizado para resolver, né? A gente tinha que estar com gestores que estão aí no município, né, no estado, no governo federal, preocupadíssimos com essas questões, que são as educadoras, as gestoras, os gestores e as gestoras que estão pagando para trabalhar. Não é isso, Raimundo, Cláudio? Ou seja, o relato delas nesse momento é importantíssimo para mostrar muito importante o quanto tem de demagogia nessa fala, né, dos governos que não estão cuidando da escola pública democrática e estão jogando a responsabilidade nas costas das pessoas que trabalham lá e que ainda tem que tirar do próprio bolso para ajudar a comunidade mais carente. Perfeitamente. Eu acho que são registros importantíssimos para que as pessoas tomem conhecimento, né? Então, eu acho que esse é um momento de nós fotografar. Essa é uma fotografia da realidade, né? Acho que o momento é de fotografar a realidade mesmo, e essa fotografia vem por meio dos nossos relatos e das nossas escritas, e ocupar os espaços onde a gente pode comunicar, o que a gente pode falar, se apoiar na legislação, viu, Carla? Eu não sei que situação está a PM da escola onde você trabalha, mas não era para ser assim tão complicado, né? Já era para estar uma conta em movimento, na ausência da diretora, no afastamento da diretora, a pessoa que assumir teria que tomar as providências, não é? Então é preciso verificar qual é a fundamentação legal que está impedindo o uso dessa verba lá na sua escola. Mas eu acho que trazer essas questões para a gente tomar conhecimento aqui vai criando vai criando um repertório de experiência para, inclusive, aqueles que não vivem essa situação. Então, ainda que eu não viva uma situação parecida com esta, quando eu me deparar,
Quando eu me deparar com essa situação, eu preciso aprender, saber resolver. E esse encontro da gente que vai trazendo esses subsídios para a gente ir aprendendo a resolver. Né? E aí eu volto só um pouquinho na questão do conselho, que o conselho, esse termo conselho, ele não vem de hoje, não é? É um termo antigo, né, que data já lá do início do século passado, né, que ele vem fortalecendo, e um dos órgãos que melhor se representa aqui por meio de conselho, por incrível que pareça, ainda é a saúde, né? A gente tem os conselhos de saúde funcionando nas UBSs, né? Os conselhos municipais, os conselhos estaduais, eles funcionam muito bem. E eu lembro, inclusive, das lutas nas associações de amigos de bairro, né? As pastorais, né? As igrejas, né? Tem um papel fundamental na organização das pessoas, das mulheres, né? Para conseguir asfalto, conseguir água, conseguir energia, conseguir uma tábua, né? Para fazer um barraco, uma coisa ou outra, para acolher, para receber. Eu acho que o que está acontecendo hoje nas escolas é uma reconfiguração de tudo isso. Não é? Então, não basta eu estar na minha casa, no conforto da minha casa, sabendo que meu vizinho está precisando de algo. Né? Então, por mais que a responsabilidade seja daqueles que nós elegemos, inclusive estamos em ano de eleição, acho que é importante a gente ficar atento às eleições desde sempre, mas este ano acho que é mais importante ainda, né, para a gente poder, então, observar as pessoas que de fato estão do lado da comunidade, não é? Para que estão mobilizando, aquelas que estão apoiando. E nós, enquanto professores e professoras na escola, é importante ter isso que o Cláudio falou, a Ana Lu falou, de criar os espaços de diálogos. Né? Então, acho que esse é uns quilombos. Né? A Heloísa falou de quilombos ontem, né, no curso. Eu acho que a escola precisa se transformar num quilombo. Né, um espaço de resistência, né, e esse espaço de resistência, quem vai organizar esse espaço de resistência são os professores, as professoras, as mães, né, o momento é de voltar, de cair numa realidade que a escola precisa abrir as portas mesmo, né, vamos acolher as famílias, vamos manter esse ritmo de aproximação pós-pandemia para a família de fato assumir, junto com os professores e a comunidade escolar de modo geral, assumir a administração da escola. Né, porque a gente leu aqui em um dos diários, o diretor, o professor, a escola que tem esse espaço que garante a participação coletiva daquelas pessoas que elas atendem, tem um resultado melhor. Né, os seus estudantes, eles se sentem melhor, se sentem mais seguros, se sentem mais acolhidos dentro da unidade escolar. Eu acho que é esse que é preciso a gente pôr para frente. A Maria do Carmo tinha... Raimundo, sua fala maravilhosa. Então. Chama a Maria do Carmo aí, e aí eu só ela tinha uma dúvida que ela tinha colocado aqui. Cadê a Maria do Carmo? Mas enquanto isso, ó, o pessoal está comentando no chat, ó, lá no comentário no YouTube. A Norma disse: professores, parabéns pelos seus diários super ricos. Maravilhosas suas ações para ajudar essa comunidade tão carente. Pena que há tanta burocracia para fazer o bem. E também, né, o Vitor Gregório estava falando aqui, ó, importante pensarmos como os conselhos podem estar presentes na nossa ação política democrática, como educadores e educandos, educadoras e educandas. E aí, eu queria saber cadê a Maria do Carmo, mas eu só ia falar uma coisa para a Ana Lúcia, que foi o seguinte, Ana Lúcia, você falou assim, olha, por tudo isso que está acontecendo, essas ações que a gente está fazendo, elas não são ações pedagógicas, né? Eu entendi que você quis dizer que são ações de assistência social mais imediata. Mas eu queria dizer e queria saber a opinião de vocês aqui sobre isso, porque, na minha opinião, isso é extremamente pedagógico. Quando a gente muda o programa da escola e fala o problema aqui é a fome, o problema aqui é o espaço, como vamos reorganizar o espaço da escola, o problema é analisar nossa realidade e intervir na nossa realidade, você entendeu, Ana Lu? É mudar a nossa visão do que é o pedagógico. E aí a gente convida, né, o pessoal para fazer o curso Pesquisa Participante, Pesquisa Ação, que a base é o Paulo Freire, que mostra exatamente isso, né, gente? Como que nós vamos transformar aquilo que o governo lá, estadual, municipal, não está achando que é currículo, não está achando que é atividade pedagógica, como a gente vai mudar o significado disso, não é verdade?
Cadê a Maria do Carmo? Abre o microfone aí e fala, Maria do Carmo. Oi. Então, na verdade, assim, é uma dúvida com relação ao que o Cláudio falou sobre um método, né? Melhorias e métodos. Você falou de uma sigla também, né? MMR. MR. MR? Métodos e Melhorias de Resultado. É um programa do governo estadual em São Paulo. Não sei se você é de São Paulo. Na verdade, eu sou daqui de Ilhabela, São Paulo. Isso. Litoral Norte. Mas é da Secretaria Estadual da Educação, que desde 2017 ele implantou. Primeiro teve algumas escolas modelos aqui na capital, na Zona Leste. A primeira diretoria de ensino que trabalhou com isso, se não estou enganado, foi a Leste 4, onde eles fazem aquele processo, um processo quase que administrativo, de cunho administrativo, onde eu elenco lá a espinha de peixe, vejo quais são as dificuldades da minha unidade escolar, como é que se dá, e traço ações para que melhore aquele problema identificado. Tá? Então, no primeiro momento, ele fez isso nessa Leste, que é a Leste 4 aqui, depois espalhou para as 13 diretorias de ensino da capital, e eu acho que agora ele está em todas as cidades atendidas pela Secretaria de Educação Estadual. Né? E aí você vai discutindo a partir dessas questões como é que a equipe gestora vai tomar as ações, e você vai tendo um acompanhamento dessas ações. Então, é montado um grupo quase que paralelo ao conselho de escola, dentro da escola, que acompanha essas ações. Eu não sei como funciona, porque cada unidade tem uma forma de organizar essa questão, mas a gente tem reuniões periódicas. Por exemplo, a semana passada teve uma reunião entre supervisão, PCNP, gestão da escola, e os professores e alunos participando do MMR, que a gente discute. Vamos lá, a gente pega o resultado da prova lá do Saresp. Então, a gente vai discutir por que a gente teve aqueles resultados, por que a gente chegou naquele índice, tá? E a partir daqueles índices, discutir onde é que está o problema para a gente ter chegado ali e traçar as ações. Então, essas ações geralmente são trabalhadas de forma mensal, semestral ou anual. E aí isso vai de uma programação interna, né, de traçar esses rumos dessas questões. Só que o conselho de escola ele já tem esse papel também, né, de ver essas questões pedagógicas. O governo criou mais uma contrapartida, né, em cima de uma deliberação que já é uma das funções do conselho de escola. Eu não sei se eu consegui te explicar o programa, mas ele funciona basicamente desta maneira, né? Então, a gente traça todo início de ano, traça lá a nossa espinha de peixe e vai enumerando ali e vai trabalhando sobre esse aspecto. Né? O que a gente já discute também, algumas coisas aí a gente vai ter o diálogo com o conselho de escola, também tem as questões a gente decidiu dialogar com o conselho APM para direcionar, por exemplo, se eu tenho que fazer uma ação, eu vou precisar de materiais pedagógicos, eu vou precisar de ações, eu vou precisar de envolvimento dos professores. Então, a gente está tentando fazer esse diálogo entre os colegiados já existentes na escola com esse programa, tá? E aí tem alguns outros programas que o governo estadual está criando nesse sentido, né, também, e que eu acho que tem alguns que têm sua importância, tem crítica a alguns outros, né, mas faz parte do processo dentro da comunidade escolar. Viu, Maria do Carmo? O Raimundo está perguntando se isso acontece na sua escola. Então, eu trabalho numa creche, né? Assim, eu tenho um histórico de trabalhar em escola pública, mas aqui em Ilhabela, na verdade, no Litoral Norte, em todos os 4 municípios, foi feita a municipalização. E como nós tínhamos aqui 8 escolas públicas, né? 8 escolas estaduais, quando eu cheguei aqui em 1988. Hoje nós temos 2 escolas públicas e agora foi construída uma recente. Então, aqui são 3 escolas públicas, mas eu não estou fazendo parte delas mais, porque eu acabei fazendo um concurso e estou trabalhando numa creche de educação infantil.
Mas eu acredito que sim, mas o que acontece é que assim, o governo ele conseguiu desmantelar, né, a educação pública. Eu trabalho já há alguns anos e eu faço parte de um histórico de luta mesmo, né, de greve, de batalha pela qualidade da escola pública na década de 90. E o que eu percebo hoje assim, é um pouco de desânimo, né, dos profissionais, né, pela própria conjuntura mesmo, né? Então eu achei, quando eu vi o convite, eu fiquei encantada. Falei, vou participar dessas reuniões, dessas aulas, desse curso, né? Mas o que acontece aqui justamente é isso. Então houve uma certa desmantelou-se, né? Nós temos agora a maioria das escolas que são municipais, então nós temos relativamente todas as necessidades básicas estão sendo trabalhadas, é claro que falta muita coisa, né? Mas salários são adequados, o tempo de trabalho, as salas não são muito lotadas. Então, a nossa realidade aqui ela é diferenciada, né? Ilhabela tem royalties, enfim. Então, nós temos uma realidade diferente, mas já sempre lutando por uma escola realmente democrática, que nós sabemos que não é, que geralmente as coisas vêm de cima para baixo, né? E não com os conselhos gestores. Por isso que me interessei pela questão do MMR, né? Que eu acho que é justamente onde você consegue ter um espaço mesmo, né, de discussão com a população, as necessidades das crianças, né, do educando, e poder realmente fazer um trabalho diferente junto à comunidade. Então, obrigado pela resposta, Cláudio, entendi sim, mas e acho que a gente pode estar desenvolvendo isso dentro, né, do município, enquanto Secretaria de Educação aqui, porque é uma proposta muito boa, né, de participação. E é isso. Obrigada, gente. A gente que agradece, tem que escrever tudo no diário. Pessoal, eu tenho que ser a chata aqui de falar que nós estamos no avançado da hora. Então, Raimundo, vai falando finalmente, Cláudio. Justamente, nós estamos no avançado da hora aqui, é sempre, né, Andréia? Mas, enfim, são depoimentos que a gente fica ouvindo aqui, assim, tão bem retomado, né? Que Nossa, a gente vê as realidades. A hora voa, a gente nem percebe, não é? A gente não percebe, realmente. Então, Maria do Carmo, seja bem-vinda ao nosso curso. Eu acho que é legal você fazer uma inscrição e continuar conversando com a gente para entender esse processo, né? Trazer a sua experiência lá de Ilhabela, para ir articulando com outros professores e professoras do Brasil inteiro, aí, que tem pessoas de vários lugares aqui do Brasil, em função do Encontro USP Escola, que foi realizado no mês de julho, e nós tínhamos pessoas, inclusive, de outros países, né? Para encerrar aqui a minha participação hoje aqui, André, eu quero trazer só uns pequenos dados aqui para as pessoas irem pensando, que responderam aqui nos diários, foram respondendo aqui sobre o Conselho de Escola, sobre a PM, o Grêmio Estudantil. Então a gente tem aqui umas perguntas bem rapidinhos. Por exemplo, foi perguntado, antes da leitura da unidade, você tinha conhecimento sobre o que é o Conselho de Escola? Nós temos 19% dizendo que tinham conhecimento parcial, né? E quanto 79% que sabiam, e alguns 2% que não tinham conhecimento do Conselho de Escola. Em sua vivência escolar, como estudante ou como docente, você já participou de conselho de escola? Então, nós temos aqui 19% das pessoas dizendo que nunca participaram de conselho de escola. Sobre o Grêmio Estudantil, você tinha conhecimento sobre o Grêmio Estudantil? 79% disse que sim, 20% disse parcialmente, que não conhecia totalmente o que era Grêmio Estudantil. Participou, aí foi perguntado, você já participou do Grêmio Estudantil? 71% disse que não participou de um Grêmio Estudantil. Quanto à Associação de Pais e Mestres, 88% já conheciam, 10% conheciam
realmente, e a participação está na ordem de 67% contra 32% que nunca participaram de APM. Então, são alguns dados para a gente ir pensando, né? E aí a gente chama a atenção para que vocês reflitam sobre essa necessidade de participação dos órgãos que funcionam dentro das unidades escolares, né? Isso vai fazer com que você, então, fortaleça a sua unidade escolar, abra os braços para acolher as pessoas que estão procurando a escola, que estão necessitando do apoio da escola neste momento. Quem é ajudado nunca esquece, pode ter certeza disso. Então, acho que para o pós-pandemia, a escola deve, de certa forma, manter esse ritmo de aproximação e trazer as pessoas para participarem dos conselhos das APMs e grêmios estudantis. Por que a gente acha que é importante isso? Porque o desenvolvimento de uma escola não pode estar à mercê ou à vontade de uma pessoa. Eu já disse isso em algum outro momento aqui. Então não pode ser assim, olha, é o projeto do Raimundo, é o projeto da Maria do Carmo, é o projeto do Cláudio, é o projeto do Estênio. Não, o projeto é da comunidade, né? A gente tem que, por isso que esse curso Escola Pública Democrática, ele nasce lá no âmbito do Encontro USP-Escola, presencialmente, com o codinome de reconstruir conceitos, né? Então, a Escola Pública Democrática reconstruindo conceitos. Por que a gente põe esse complemento de reconstrução de conceitos? Porque é preciso ressignificar essas instituições e essas entidades que funcionam que já estão dentro da escola, para elas funcionarem diferente. Ora, se o meu projeto político pedagógico, neste momento, para acolher os jovens e as crianças, é cesta básica, pois é cesta básica que a gente precisa arrumar, entendeu? Retomando aqui a fala da Ana Lu, é totalmente pedagógico. Preciso garantir que esses jovens frequentem a escola. Se o meu passo inicial para ele frequentar a escola é um prato de comida, vamos começar por aí. Eu acho que é uma questão da gente começar por aí. Então, eu me despeço aqui, deixando esses dados para vocês pensarem, atuem, né? Explorem a legislação que está aí disponível para vocês na plataforma e atuem com seriedade, com responsabilidade, não é? Então a gente não precisa ser inimigo de ninguém dentro da escola, mas precisa enfrentar aqueles que querem criar dificuldade para que a escola atenda a sua comunidade, né? Então é preciso que a gente faça essas vezes, represente não só os seus pares enquanto professor e professora, mas represente sobretudo aqueles que não estão lá dentro, que é a comunidade. Ora, então a comunidade e os jovens precisam de alguém representando as suas vontades lá, os seus direitos, garantindo os seus direitos, não é favor que a gente está fazendo, é garantir direito. A escola dentro da rede de proteção aos jovens, às crianças e adolescentes, a escola é uma das instituições mais importantes, né? Mais importantes. Tanto que é a única que todos nós somos obrigados a frequentar, não só quando criança, depois de adulto. Então a gente nunca sai da escola, não é? Começa quando criança, alguns voltam como professor, outros voltam como pais para buscar os filhos, outros voltam como os avós, né? Outros voltam para trabalhar. Então a escola é uma instituição que anda com a gente desde quando nascemos até quando morremos. Então, por isso a gente precisa cuidar dela e daqueles que a frequentam com muito carinho, com muito cuidado e criando espaços de diálogo para acolhê-los agora no pós-pandemia. Né? Então, eu quero agradecer muito a participação de todos e todas e eu encerro aqui a minha fala desejando a vocês uma boa noite. Eu só quero deixar aqui para a gente um pensamento do Freire, né? Quando ele tem um livro chamado Pedagogia da Solidariedade, escrito por o Walter Ferreira, né? Anita Freire e o Walter Ferreira. E quando ele é questionado sobre o nosso posicionamento ideológico, né? Que ele vai fazendo uma série de
esclarecimentos a respeito do posicionamento nosso como profissionais de educação nesse âmbito ideológico e político. Ele disse que os jovens necessitam, né, precisamente do instrumento, do testemunho de diferença e o direito de discutir a diferença. E eu acho que a escola pública democrática passa por isso, né, que é o direito de discutir as diferenças, o direito de discutir do testemunho da... Para além disso, eu queria só dizer, quando a gente fala também de espaço de escuta, que acho que a gente fala bastante do aluno, mas não esquecer dos nossos colegas, que a gente vai precisar cuidar dos nossos pares, a gente vai precisar oferecer o nosso ombro para que eles possam chorar, e também vai precisar de um ombro para chorar, porque todos estamos voltando para dentro da escola com várias feridas. Então, é importantíssimo que a gente não esqueça dos nossos pares. A gente vai ter que atender os alunos, mas a gente também vai ter que ter o nosso espaço, né, de acolhimento também entre nossos pares, para que a gente consiga, de uma certa maneira, amenizar essas feridas que a gente está voltando para dentro da escola, fisicamente falando, porque não fisicamente a gente continua na escola, né? E não só na escola, a gente foi para dentro da casa dessas pessoas também, então a nossa intimidade agora é diferente com eles, né? A gente estendeu os tentáculos, hoje eu entro na sala deles, eu entro na cozinha, eu entro no quarto, eu entro em qualquer lugar, e nem sequer me lembro de ter pedido licença, né? Em alguns momentos, porque foi imposto que eu entrasse lá e quisesse, você tem que receber ele aqui. Então, é mais ou menos essa questão que a gente tem que pensar no geral, né? E que isso vai reverberar e que a gente possa continuar nessa questão, né, de trabalhar com as diferenças, não só com o jovem, mas entre nossos pares também. Obrigado a todos, né, por aqui estar conosco aqui compartilhando, dividindo o tempo de vocês, tirando o tempo do dia de vocês, que eu sei que todos estão aí sobrecarregados, para trazer essas experiências maravilhosas, né, dentro desse espaço de diálogo que a gente tem aqui, que a André nos proporcionou através do espaço da Federal do ABC, que é uma conquista também do povo do ABC, das lutas diárias das pessoas que vivem nessa região, né? E vamos lá, nas próximas encontros, mais experiência para que a gente possa sair daqui cada vez mais fortalecido. Obrigado a todos e todas e todos, e uma boa noite. Bom, pessoal, eu queria agradecer de coração, né, o Cláudio e o Raimundo, que puxaram aí hoje e abriram, né, toda a conversa sobre os conselhos, as instâncias representativas. Muito bom o Raimundo vir aqui mostrar os recursos digitais, né, que possibilitam que a gente possa fiscalizar, né, a situação dos recursos que a escola tem. A fala da Ana Lúcia, que não está mais aqui com a gente, que ela já teve que sair, que foi importante para fazer essa fotografia, como o Raimundo falou, do momento que nós estamos passando, assim como a fala da Carla. A Maria do Carmo, que veio e trouxe realidade de outra cidade, né, de outro município, que não São Paulo. E todas as pessoas que escreveram aqui para a gente no chat, né, tantas pessoas queridas, a Nívia, o João, André, Vitor, nossa, muita gente participando do nosso curso Sala Lotada, e também lá no YouTube, o pessoal que acompanhou a gente no canal do YouTube, né? A gente agradece por estar mais uma noite aí fazendo esse debate, e na prática, quando a gente faz esses debates, constrói esse repertório de histórias, a gente está construindo a escola pública democrática. Então, eu queria fazer esse agradecimento, né, em nome da universidade, a qual eu participo, e dizer aqui para o pessoal, continuem conosco, temos muito que partilhar, e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Então, agora, enquanto eu acho o botão para parar de gravar aqui, todo mundo abre aí a câmera, o microfone, e dá tchau, por favor, para não ficar só minha cara aqui. Tchau, pessoal. Tchau, boa Tchau, noite. boa noite.